Vocês lembram de Anthony Martial, atacante francês, 30 anos de idade, que brilhou anos atrás com a camisa do Manchester United? Pois saibam que o jogador está livre no mercado. Nas últimas horas, ele rescindiu seu contrato com o Monterrey do México e está à procura de interessados por qualquer parte do mundo. Vale a lembrança de que vários times brasileiros têm contratado jogadores que já tiveram seus momentos de fama, somente o Corinthians, por exemplo, com Memphis Depay, é uma ótima lembrança. O Martial não brilhou com a camisa do Monterrey, essa é uma grande verdade. Foram 21 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 2 dessas partidas. Antes, já havia passado pelo AEK da Grécia com números um pouco melhores, 24 jogos, 9 gols e 2 assistências. Apesar de nem ser um veterano, aos 30 anos de idade, está muito claro que é um atacante bem distante daquele que brilhava com a camisa do Manchester United e também da seleção francesa. O Martial chegou a jogar 30 partidas pela seleção da França com 2 gols marcados. Caberia no seu time do coração? Você gostaria que Anthony Martial vestisse a camisa do seu time? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema, beleza? Ô Samuca, teve uma pergunta aqui do Dinei Santos. O Cruzeiro vai buscar um outro camisa 9? E eu queria perguntar para você sobre isso e sobre questões de mercado também, dos pontas, do Asprilla. Temos alguma novidade? Então, Caramujo, sobre essa questão aí de centroavante, né? O Cruzeiro tem o Neisser e às vezes tem ali o Bruno Rodrigues para fazer uma função. Isso em determinado momento o Cruzeiro chegou a buscar uma possibilidade. Só que o que acontece? A cada momento a janela do Cruzeiro ela foi tendo ali alguns rumos diferentes, né? E agora é o que aconteceu. 2 titulares lesionados, um praticamente não deve voltar a jogar nessa temporada, que é o Luiz, e o outro voltando aí num período de 3 meses, talvez, que é o Gabriel Peck. Então, o Cruzeiro muda o foco novamente, ou tem um foco ali mais exclusivo, vamos dizer assim, na busca por pontas. E aí, o que a gente pode trazer de informação importante é que o Cruzeiro tem falado com alguns nomes. 2 apareceram, né? Que a gente trouxe aí o Wesley, a questão do Yasser Asprilla. Só que esse aí tem, por mais que seja um empréstimo com opção, tem um pagamento do empréstimo. Então, tem que ver a questão desses valores e tudo, mas é um nome que o Cruzeiro tá ali nesses estudos aí feitos pelo departamento de scout. E a informação é que tem outros nomes. O Cruzeiro, ele trabalha com pelo menos um, principalmente para o lado esquerdo, mas o clube já admite aí a necessidade de se trazer 2 pontas. Claro que depois tem que ver o que vai fazer, né? Mas se você conseguir qualificar gastando um valor ok, porque o Cruzeiro vai ter que fazer algum outro investimento aí. Difícil o clube conseguir 2 jogadores por empréstimo com opção de compra. Então, por isso o leque foi ampliado aí nessa busca do Cruzeiro, porque se você tinha ali uma ideia, vamos tentar o Wesley, porque já temos o Sinisterra desempenhando bem, tem o Peck que foi contratado, tem o Arroio para voltar aí ser opção, tem o Kenji para ser desenvolvido mais, aí Wanderson correndo por fora, o próprio Marquinhos, e o Cruzeiro tinha ali uma outra busca em um outro momento, né? E agora, o que eles conversaram, né, Arthur Jorge, departamento de futebol, é a necessidade de ou a gente busca jogador ou o objetivo da temporada ele vai ficar mais difícil, né? E o objetivo da temporada nem falo, encarar o Flamengo, passar na Copa Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, está ali nessa primeira parte da tabela na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, a informação que é importante, que a gente vai trazer aqui agora é a seguinte, Caramujo, o Cruzeiro, ele já admite ter que fazer investimento. Ou seja, você pensar em buscar um jogador perdendo seus 2 titulares, em ter que fazer mais uma contratação com aquisição, com compra. Isso aí seria um esforço assim muito grande a ser feito pelo Pedro Lourenço, porque a ideia era torneira fechada, né? Mas quando você tem esse baque aí que o Cruzeiro levou, a rota vai sendo alterada e vamos acompanhar. E se vem eu tenho certeza que vai vir, véio. Agora, eu já tô imaginando aí o Cruzeiro buscando 2 beiradas nesses momentos aí, ou nesses próximos dias, nas próximas semanas, pensando em sequência da temporada, porque vamos precisar, né, Caramujo? Demais. Inclusive, o último jogo deixou isso bem claro, né? Como a gente tá com problema ali na reposição desses lados, quando os nossos pontas foram Marquinhos
e Wanderson, né? E acabou virando aí o trio BMW, que ninguém queria ter lembrado que existiu, mas aconteceu. E até nessa questão, assim, de quando a gente pensa em número de jogadores, eu acho que essa informação que o Samuca trouxe, que a diretoria agora já considera investir, botar um dinheiro na mesa, porque você olha para as opções de mercado, assim, jogadores livres, a gente fez um vídeo lá no 6x1 ontem com 25 jogadores, assim, desses a gente, alguns ali elencando, quem que seria mais interessante, menos e tudo mais. Mas boa parte dos jogadores que você fala assim, pô, esse aqui chegaria para ser titular, você vai ter que gastar dinheiro. Não tem como você trazer um jogador que chega como expectativa de titularidade, igual foi o Gabriel Peck, sem desembolsar alguma quantia. E qualquer jogador que você trouxer por um valor muito baixo ou um empréstimo com opção, o próprio Asprilla entra um pouco nisso, é de certa forma uma aposta, né? É, isso mesmo. E assim, quando o jogador tá livre, né, a gente não pode esquecer que aí vem as luvas, né? A questão das luvas, a gente, no último ano, acho que deu pra torcida aprender bem sobre isso, né? No caso do Gabriel, teve muita matéria explicando um pouquinho como é que funciona, né? O clube não precisa ter que pagar aquela transferência ali, mas aí, nesse caso, vai em luvas para os agentes envolvidos ali, né? Então, tem essa questão, o preço não diminui, além do salário que jogadores de mais nível vão ter um salário mais alto, né? Ontem eu comentava, né, à noite, né, com relação a esse lado, né, da contratação do Asprilla, né? Se a gente faz um empréstimo em jogadores que são apostas, se a gente for para um caminho racional, lógico mesmo, né, pensando por exemplo, a gente acabou de fazer um investimento mais alto no PEC, o Sinisterra há pouco tempo atrás. Então, assim, se esses jogadores estavam na frente na lista, né, a probabilidade das próximas contratações, né, por um empréstimo, de uma forma um pouco mais barata, a probabilidade dessas contratações renderem um pouco mais que eles é menor. A tendência é que sejam jogadores de um nível um pouco mais baixo mesmo, justamente pelos movimentos de mercado que o clube fez, né? A não ser que aconteça o que o Samuel falou, né? Que o clube entenda que realmente a gente vai ter que fazer um novo investimento para conseguir repor a altura. Caso contrário, vão ser contratações com a aposta um pouquinho maior, mais alta ali no rendimento dele. Inclusive até o pessoal mandou aqui, a Marta Monteiro está perguntando para você, Pedro. Muitas vezes, inclusive. Um abraço, Marta. O Cebolinha tem 11 jogos. Não compensaria uma negociação para ele chegar e jogar? Eu confesso que eu não seria o perfil que eu buscaria, sabe? Assim, porque é um cara já tá nessa curva descendente, digamos assim, da carreira, tem toda a questão com relação a aspecto físico, e aí a gente tem que ponderar, né? O Samuel até falou sobre isso, né, em algum momento quando ele estava trazendo essa informação. E pro ano que vem você vai ter que remanejar, porque a gente tem a expectativa de ter esses jogadores que estão de fora agora de volta no ano que vem. Então a gente parte de um pressuposto que outros nomes dessa nossa lista de pontas hoje vá sair do Cruzeiro, né? Nomes menos badalados ou que não são tão bem quistos assim pelo torcedor e não tem entregado tanto. Então não seria uma aposta para mim o Cebolinha. Acho que o Cruzeiro deveria buscar outros nomes. O Samuca que trouxe essa informação do Asprilla, né? Até acho que o Asprilla, por exemplo, não chegaria para ser essa certeza. Por mais que eu goste muito do nome, acho uma boa aposta, mas aí entra um ponto. O Cruzeiro vai fazer, talvez precisaria de fazer um investimento do famoso empréstimo oneroso, né? Você tem que pagar ali uma quantia para ter o jogador num primeiro momento. Isso vai condicionar o investimento que você vai fazer no outro cara, que vai ser uma aquisição? Isso tem que ser ponderado também. Eu gostaria, e assim, para mim, o melhor dos cenários, o Cruzeiro conseguisse avançar nessa situação do Asprilla, tendo o Asprilla ali para ser um cara pelo lado direito, e aí o Cruzeiro trouxesse um jogador para ser mais certeza pro lado esquerdo, que é justamente hoje onde a gente tem talvez um gap muito maior. Porque se a gente olha pro lado direito, o Arroio ele ainda é um menino, mas ele já mostrou qualidade, né? Ele já mostrou que pode ser útil, ele já mostrou que pode ser importante. Aí você tem um cenário de ter Arroio e Asprilla, você até tem dois jogadores para o mesmo lado com uma mesma característica. O Asprilla lembra um pouquinho o Arroio, sim, né? Sim, e assim, que até em algum momento, a gente fala muito, por exemplo, de ausência de Matheus Pereira, os dois podem jogar junto, né? Porque o Asprilla, ele é existe até uma discussão, tá? Muito grande de quem acompanha o Asprilla, que fala sobre o Asprilla não ter dado não ter rendido mais no futebol europeu, porque ele foi deslocado para jogar pelo lado do campo. Não acho que seja esse um dos motivos, inclusive acho que ele jogou bem pelo lado do campo, tendo muita liberdade para poder jogar por dentro, mas eu acho que o Cruzeiro precisa de olhar para outros nomes, com certeza, talvez ali pro lado esquerdo, e respondendo a Marta, não acho que o Cebolinha seria esse nome. Aqui na Itatiaia, destaque então para o Cruzeiro, que na quinta, eu falei dos jogos de amanhã do Campeonato Brasileiro, teremos mais Campeonato Brasileiro na quinta. O Corinthians recebe o Furacão, o Atlético Paranaense às 7h30 da noite, e o Cruzeiro joga às 9h30 da noite no Couto Pereira contra o Coritiba. O foco agora é contra o Coxa, e ele chega com o Cruzeiro aqui na Rádio de Minas. Um abraço, boa noite, Emerson Pansieri.
Boa noite pra você, Hugo Sérgio, Dalilgão, um abraço também pro nosso Vinícius Andrade, todo mundo que acompanha a edição de terça-feira do Apito Final, chegando com as informações do Cruzeirão mais lindo do mundo, que está se preparando para o duelo contra o Coritiba quinta-feira, às 9h30 da noite. Estaremos nessa, hein, Hugão? Vem aqui. Colocar o despertador para chamar, porque amanhã cedo vamos partir rumo a Curitiba. O Cruzeiro que hoje apresentou o volante Zé Lucas, Cruzeiro também firme no mercado, tem muita coisa para nossa audiência aqui da Itatiaia. Vamos começar então falando sobre o Cruzeiro no mercado, porque o Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, deu hoje uma declaração importante antes da apresentação do Zé Lucas, falando da necessidade de reforços na equipe celeste. Vamos acompanhar. Primeiro eu queria falar para o nosso torcedor sobre a grande importância que a gente tem com esse nosso elenco, né, com a sintonia que a gente tem junto à comissão técnica. A gente está satisfeito com o elenco que tem. Lamentamos muito as duas lesões que tivemos, as duas lesões graves do Gabriel Peck e do Sinisterra. São lesões importantes e que o clube está atento, está trabalhando junto com a comissão técnica, ressaltando todo o interesse de todos aqui nesse clube para fazer o bem maior do Cruzeiro. E a gente está no mercado analisando algumas opções que a comissão técnica vê como prioridade, e a gente segue sempre trabalhando em sintonia. Aqui é um clube que sempre se trabalhou juntos, tanto nas contratações de Rojas, Gabriel Peck e do Zé Lucas, todas em sintonia, comissão técnica, scout e diretoria. Então, só para deixar um alento ao nosso torcedor, um comunicado que o Cruzeiro está trabalhando. O Cruzeiro está trabalhando no mercado para a gente repor a ausência que tivemos por lesões graves, mas reiterando toda a confiança minha, da diretoria, do meu departamento de futebol e da comissão técnica no elenco que a gente tem, nos jogadores que a gente tem aqui, e que a gente acredita que a gente consegue ser vitoriosos com o elenco que a gente tem e com algumas peças que talvez cheguem no restante da temporada. Palavras importantes do Pedro Júnior aqui no Apito Final da Itatiaia. Deixa eu trazer um recado para você dos Supermercados BH. Pessoal, vem aí mais um grande evento para quem acredita que saúde, qualidade de vida e esporte fazem toda a diferença. No dia 6 de setembro, Ipatinga vai ser palco da corrida Supermercados BH, um encontro que vai reunir atletas, corredores amadores, família, todo mundo que gosta de se desafiar e viver momentos também especiais. Tem momento de esporte, é o melhor momento que tem. Em família então, com amigos. Você de Ipatinga, fique ligado para não perder nenhuma novidade. Prepara o tênis, prepara a disposição também. Vamos correr, vou estar nessa. Prepara o pace que eu vou correr também. Todas as informações sobre o evento Supermercados BH, sempre pertinho de você. Estaremos em Ipatinga para essa corrida mais do que especial. Falando sobre mercado, primeiro nome, Thiago Fernandes, argentino, 22 anos, do Vídea Real. Esse nome o Cruzeiro foi atrás dele. No primeiro momento, o jogador não está muito afim de vir para a América do Sul novamente. Saiu há pouco tempo. Vamos ver, né? Se ele se anima, se ele se empolga para o Cruzeiro buscar essa contratação do Thiago Fernandes. Outro nome, Yasser Asprilla, atleta do Girona, da Espanha. Esse nome foi oferecido ao Cruzeiro. Vamos ver se o Cruzeiro vai fazer proposta. Mas uma coisa é certa, o Cruzeiro está no mercado e precisa de atletas urgentemente, já que Peck para por pelo menos 4 meses e o Sinisterra por pelo menos 5 meses, numa visão ainda mais otimista desse panorama todo, viu, Gão? É o Cruzeiro que vai pro mercado, tem muita coisa nessa temporada ainda, meu amigo. Tem Libertadores, tem mais sequência de Campeonato Brasileiro. Ousado ou não no mercado, Vini? O Cruzeiro deu um azar danado com a lesão do Gabriel Peck. A lesão do Sinisterra, essa era uma situação que o Cruzeiro já tinha assumido o risco. Investiu num jogador que já tinha um histórico de lesões, e no próprio Cruzeiro, é a 5ª lesão dele. Então não dá pra colocar só na conta do azar. O Cruzeiro sabia que tinha esse risco. Mas assim, ir pro mercado agora pra trazer uma aposta, aí eu faço aqui a seguinte reflexão. Os nomes que o Pansieri trouxe, por exemplo, são bons nomes, mas não deixam de ser apostas. O Asprilla, o Thiago Fernandes, são jogadores jovens que ainda não deslancharam. Se é pra apostar, não é melhor primeiro dar uma chance pra garotada que tá aqui no Cruzeiro? Felipe Moraes, o Kaique Quente, que tá se recuperando de lesão, Ryan Leles, porque aposta por aposta, às vezes é melhor olhar pra sua casa, pra quem tá ali no dia a dia, pra um ativo que é seu. Então fica essa reflexão. O Cruzeiro contratou jogadores nesse perfil de apostas, e tem que fazer mesmo. O Kenny Arroyo é uma aposta, o Neiser Vídea Real também é uma aposta. Então assim, vai trazer mais uma outra, porque 2 titulares lesionaram, a não ser que o Cruzeiro vá ao mercado e traga um nome questionável, um nome de peso, o que eu acho difícil, né? Porque o Cruzeiro já fez grandes investimentos este ano. Então eu sou a favor de olhar com mais carinho pra base nesse momento, já que o Cruzeiro tá pensando em trazer alguma aposta. Pensando em trocar ou comprar um veículo, HS Veículos é o lugar certo. A maior revenda de veículos seminovos de 7 Lagoas e região. Carros de qualidade, procedência, garantia e ótimas condições de financiamento. Na HS você tem credibilidade e segurança para adquirir seu veículo. Acesse e conheça o Instagram, @HS Veículos. Tradição em 7 Lagoas. Avenida Raquel Teixeira Viana, 434, no Canaã. WhatsApp 31 3771 0300. 31 3771 0300. Venha fazer um ótimo negócio na HS Veículos.
11h26, mais do Cruzeiro. E hoje foi dia de apresentação do novo reforço celeste. Fala pra gente, Panzieri. Hoje o Zé Lucas foi apresentado na Toca da Raposa, jogador que vai vestir a camisa 5 do Cruzeiro e demonstrou muita personalidade para falar da equipe celeste, para falar desse momento que ele está passando na carreira, muito jovem, chegando a uma equipe gigantesca. O mais legal disso tudo é a família também do jogador, né, do Zé Lucas acompanhando, a mãe, também o pai, o seu Paulinho, todo mundo lá na Toca da Raposa. Vamos trazer então a fala inicial do Zé Lucas sobre esse processo de negociação com o Cruzeiro que celebrou com essa chegada ao Clube Celeste. Vamos acompanhar. Ano passado teve muitas especulações, né, pra onde eu ia, então eu deixava muito isso com o meu staff, que sabe muito o que fazer, sabe muito o que trabalhar por trás de mim, então eu confiei muito neles e quando eles vieram esse ano com essa proposta do Cruzeiro, todo esse projeto que o Cruzeiro proporcionou, eu não tive como recusar, então eu estou muito feliz em estar aqui. E sobre o estilo de jogo que o torcedor pode esperar do Zé Lucas em campo, ele também falou. Minhas características, como eu falei, é bom desarme, bom passe curto, bom passe longo, bom box to box, né, que é a área como fala. E eu tô muito feliz em estar aqui, né. Repete, por favor, a pergunta. Quem você se inspira na sua carreira? Eu me inspiro no Casemiro por toda a sua trajetória, né, sua trajetória vitoriosa que teve. E aqui no clube eu tenho duas inspirações, que é o Lucas Romero e o Lucas Silva. São dois atletas assim muito vitoriosos no clube, que tem sua trajetória muito vitoriosa e eu me inspiro neles e quero fazer meu nome também aqui, né, na história do Cruzeiro. Esse então, o volante Zé Lucas. Daqui a pouco tem mais fala do Zé Lucas. Deixa eu trazer o recado da HS Autopeças. Passa na HS, porque lá você encontra todas as peças que seu carro precisa. Referência em produtos com o maior estoque de peças da região. Da miudeza ao amortecedor você encontra na HS Autopeças. Tô precisando trocar meu freio. Vai lá. Vai ser muito bem atendido. A equipe do Anderson Campos, do Henrique Hermano e do Tião. Ô, Tião, ele serve todo mundo com um cafezinho. A equipe dele não deixa o cafezinho ficar frio, não. O café é quente. Olha só, 36 anos de mercado no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e também no Lindeia. 34740022, 34740022. A equipe do Tião tá pronta pra te atender. Peça é coisa séria. Peça é na HS Autopeças. Vamos continuar ouvindo então o volante Zé Lucas, jogador da equipe celeste, o reforço que vai atuar com a camisa 5. Ele destaca que pode atuar como primeiro homem de meio campo. Atleta então é firme na marcação. Sei que a camisa 5 do Cruzeiro é uma camisa pesada, uma camisa histórica, onde até Moxará não, né, meu conterrâneo, Augusto Recife, que vestiu essa camisa tão pesada e fez história aqui no clube. Então eu consigo fazer essa função do primeiro volante, sim, como eu já fiz na seleção, já fiz até lá no próprio esporte. Então eu vou trabalhar muito no meu dia a dia, sem passar por cima de ninguém, com muita humildade, pra estar jogando, que é o que eu mais quero, né? E agora o Zé Lucas vai falar um pouco da expectativa nesse novo desafio dele na carreira. Fala aí, Zé. A expectativa é uma das melhores, né? Aqui no Cruzeiro, nesse clube tão grande, tão receptivo como foi. E a minha família tá aqui, como eu falei, assim, é muito importante pra mim, pra esse momento aqui tão especial na minha vida. E eu também sonho em fazer meu nome na história do Cruzeiro, um clube gigante, e sonho também em ganhar a Libertadores, uma Copa do Brasil e fazer meu nome na história do Cruzeiro. Palavras então do Zé Lucas, em nome de Jaraguá Tintas, você sabe, 3665-0992, anota esse telefone, 3665-0992, WhatsApp da Jaraguá Tintas, Tintas Coral, é na Jaraguá Tintas, você sabe, você vai comprar sua tinta para o apartamento que você está reformando, vai pintar sua casa, vai pintar seu escritório, qual cor que te inspira? Na Jaraguá Tintas você tem a cor certa, 3665-0992, Jaraguá Tintas BH no Instagram, ali na Alberto Sintra, 324, coração do bairro União, você vai comprar na Jaraguá Tintas. Grande Leonardo tá sempre aqui acompanhando também o apito final da Itatiaia. Zé Lucas, jogador que ainda revelou conversas com o técnico Arthur Jorge, dizendo a importância dessa confiança do treinador também no trabalho dele, agora sendo opção neste time do Cruzeiro. Hugão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.